Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam se cuidando. É uma época diferente, né? Mas vamos para a nossa videoaula dessa semana. Nós hoje vamos ver resolução de questões sobre tipos de calor e propagação. Não esquece lá das nossas redes sociais e de se inscrever agora no canal, onde estão depositadas todas as aulas e você pode ver na hora que você achar melhor. Tudo feito com muito carinho para poder te ajudar nesse período de quarentena. Vamos lá? Bom, vamos primeiro relembrar um pouquinho os dois tipos de calor que existem, né? Lembra lá? Existe um calor chamado de sensível, que é aquele calor que é responsável pela alteração na temperatura. A equação dele é mc ΔT, onde m é massa, c é uma constante que tem a ver com o material da substância que você está analisando. Essa constante se chama calor específico e ΔT é a variação de temperatura. E existe um outro calor chamado de calor latente, que é aquele calor responsável pela alteração nos estados de agregação, ou seja, a transição de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, de sólido diretamente para gasoso, né? Então, toda vez que você tem uma mudança no estado de agregação das partículas, aparece um calor latente cuja equação é mL, onde m é a massa da substância que você está usando e o L é a constante de calor latente do material e da transformação que está acontecendo, tá certo? Vamos para a nossa primeira questão, que vem lá da Unifesp, uma questão teórica. Diz assim para você, ó. No SI, Sistema Internacional de Unidades, né, adota como unidade de calor o Joule, pois calor é energia. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito, ou seja, energia que se transfere de um corpo a outro em decorrência da diferença de temperatura entre eles. Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Então perceba que o nosso ouro da questão é esse aqui. Calor é energia que está sendo transferida, né, de um ponto a outro de um mesmo corpo ou entre dois corpos por causa da diferença de temperatura, né? Então a gente só tem sentido falar de calor quando houver uma transferência de energia. Daí não é possível um corpo armazenar, não é possível um corpo conter, não é possível um corpo possuir calor. Ele pode apenas receber ou ceder, porque é uma transferência. Ou ele está ganhando ou ele está perdendo. A partir do momento que ele parou de ganhar, parou de perder, não existe mais calor. O calor é só durante a transferência de energia. Então, todas as alternativas aqui, ó, que dizem que o corpo estava armazenando calor, vão estar incorretas. Então, a letra A diz que a temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. Um corpo não armazena calor. Letra B, a temperatura de um corpo aumenta quando ele armazena calor. Ele não armazena calor. Letra C, a temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Perfeito. Se eu perco calor, se a transferência é para fora, eu diminuo de temperatura. Se eu estivesse recebendo calor, a temperatura iria aumentar. Letra C é a letra correta. A letra D também fica errada porque diz que armazenou calor. E a letra E fica errada porque diz que o calor estava nele contido. O corpo não pode conter calor. Tá certo, gente? Próxima questão da UFTM. A respeito dos processos de transmissão de calor, considere: na convecção, o calor é transferido de um lugar para outro, tendo como os agentes os próprios fluidos. Na condução, ocorre a transferência de energia cinética entre as partículas. Na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas. É correto o contido em... Bom, então vamos analisar afirmativa por afirmativa, tá certo? Então a primeira diz que na convecção o calor é transferido de um lugar para outro, tendo como os agentes os próprios fluidos. O que é convecção, gente? Lembra lá, convecção, quando um fluido aquece, a parte aquecida se dilata, aumentando de volume e perdendo densidade. Então ela fica mais leve e sobe. À medida que ela sobe e se distancia da fonte de calor, ela resfria, o seu volume diminui, ela fica mais densa e aí ela desce. E aí você tem esse processo cíclico aqui, que vai fazer a transferência de calor em todo o fluido. Então está corretíssima a afirmativa 1.
A afirmativa 2 diz que na condução ocorre a transferência de energia cinética entre partículas. Como é a condução? A condução, você aquece um lado do material, esse lado que é aquecido ganha energia térmica que se transfere em maior movimentação das partículas. Isso acaba sendo levado aos poucos para todo o objeto. Então, de fato, é exatamente isso. As partículas aquecidas ganham energia cinética e vão transferindo essa energia partícula a partícula. Então, também correta a afirmativa 2. Na afirmativa 3, na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas. Verdadeiro, verdadeiro. Na irradiação, todos os corpos, independente da temperatura em que se encontrem, eles emitem ondas térmicas, ondas eletromagnéticas de temperatura. Portanto, todas as afirmativas estão corretas. Letra E. Próxima questão do Enem. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Primeiro cuidado: distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do quente para cima. 2. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. 3. Limpar o radiador, que é a grade na parte de trás da geladeira, periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Então vamos analisar essas três, né? Bom, de fato, você precisa deixar espaços entre os alimentos nas prateleiras para que o ar frio, por convecção, possa circular na geladeira. Aí lembre que o ar frio ele vai para baixo porque ele é mais denso e o ar quente vai para cima porque ele é menos denso. Mas à medida que esse quente sobe, ele vai resfriando e aí você tem a circulação do ar em toda a parte da geladeira. Então A1 é verdade por conta da convecção. A2 diz que você tem que aumentar a massa de gelo para que aumente a troca de calor no congelador. Ora, meus amigos, o gelo é um isolante térmico, um bom isolante térmico. Por isso que no Alasca, por exemplo, os esquimós fazem as suas casas com blocos de gelo, porque eles isolam o ambiente interno da casinha, que é chamada de iglu, né, do ambiente externo muito gelado e com ventos. Então o gelo é um isolante. Se eu aumento a massa de gelo, como é que eu vou aumentar a troca de calor se ele é um isolante? Se ele isola, ele impede a troca de calor. Então você não deve fazer isso aqui no seu congelador. E o radiador, a parte de trás, aquela serpentina, a parte de trás da geladeira, ela precisa de fato ser limpa periodicamente, porque é através dela que a geladeira expulsa calor para o ambiente por meio da irradiação e condução por parte das partículas do ar que estão em contato com aquela serpentina. Então, corretas apenas a primeira e a terceira, o que nos deixa como resposta a letra D de dado. Próxima questão diz assim: uma garrafa térmica tem paredes prateadas e duplas com vácuo no espaço intermediário. A vantagem de se fabricarem garrafas térmicas assim é porque as paredes prateadas absorvem calor, são altamente refletoras, absorvem calor, são altamente refletoras. Mas vamos fazer análise, né? Que é o que importa para a gente responder. Veja, a garrafa térmica, elas são duas garrafas internamente, em que as paredes internas são prateadas e entre as duas garrafas você faz vácuo, né? Tira todo o ar ali de dentro. O que interessa aqui para a gente é o quê? As partes prateadas são assim porque a irradiação térmica são ondas térmicas. Todas as ondas, quando batem em superfícies refletoras, elas são refletidas de volta, portanto não conseguem passar para o outro lado. Então as paredes prateadas são assim por conta de serem altamente refletoras. Então já temos aqui letra B ou letra D. E o vácuo, ele é feito para impedir que qualquer substância que tem aqui possa conduzir o calor de dentro para fora
ou de fora para dentro também podia ser, e também impedir ou a convecção entre as duas garrafas. Então, o vácuo vai ser um excelente isolante térmico que impede condução e convecção. Ficamos, portanto, como resposta a letra B de bola. Próxima questão. A temperatura de um corpo de 500 gramas varia conforme ilustra o gráfico. Sabendo-se que o corpo absorve calor a uma potência de 10 calorias por segundo, conclui-se que o calor específico, o Czinho, do material que constitui o corpo vale. Então, é uma questão que envolve variação de temperatura. Quando tem variação de temperatura, você sabe que o calor que aparece é o calor do tipo sensível, né? Mas uma informação importante aqui é que você sabe quantas calorias de calor você absorve a cada segundo, né? E isso vai fazer a gente responder a questão. Lembre lá, calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. É esse Czinho que a gente está precisando. Então a gente precisa saber o calor, a massa foi dada a 500 gramas e a variação de temperatura, né? Perceba que você tem o tempo de 600 segundos e sabe que a cada segundo você ganha 10 calorias. Então, são 10 calorias por segundo. Então, faça uma regrinha de 3 para os 600 segundos, meio pelos extremos, eu vou ter 6.000 calorias recebidas. Então, já sei esse Q aqui. Ok, gente? A variação de temperatura, a gente tira daqui do gráfico, né? Começa em 10 graus, vai até 30 graus. Então, analisando aqui, eu sei que essa variação vai ser 30 menos 10. Feito aqui, 30 menos 10 dá 20, né? 500 vezes 20, 10.000. Esse 10.000 que multiplica o Czinho vai passar para o lado de cá dividindo. Então, você vai ter 6.000 por 10.000. A gente já pode cortar 3 zeros, né? Para facilitar a vida da gente. Então, cortou 3 zeros daqui, cortou 3 zeros daqui, fica 6 por 10, 0,6 caloria grama grau Celsius é a unidade utilizada por conta das unidades que foram dadas na própria questão. Então, ficamos como resposta a letra C. Próxima questão da UEPG. O diagrama abaixo representa a curva de aquecimento de 20 gramas de uma substância inicialmente no estado líquido. O calor latente de vaporização da substância é... Então percebam que agora ele está falando de calor latente, porque a substância vai sair do estado líquido inicialmente e vai para o estado gasoso. Então esse é o momento de transformação, lembra? Quando você está tendo a alteração do estado de agregação das partículas, a temperatura não aumenta, né? Lembra lá? Então é uma questão de calor latente. Perceba que durante esse momento, a gente tem de 200 a 400 calorias. Então, são 200 calorias recebidas pelo corpo durante o processo de vaporização. Tranquilo? Então, lembre lá, calor latente é massa pela constante de calor latente, que é exatamente o que está sendo analisado, né? Então, perceba lá, 200 calorias recebidas, massa 20 gramas, passa o 20 dividindo 200, a gente vai ter que o L, a constante, é 10 calorias por gramas, né? Dividimos calorias por gramas. Ficamos, então, com resposta à letra A. Vamos para a nossa última questão de hoje, diz assim. Dispõe-se de 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, que recebem calor continuamente de uma fonte. Sendo a temperatura final do conjunto igual a 10 graus Celsius, e dados que o calor específico do gelo é meio caloria grama grau Celsius, o calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama, o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, pode-se afirmar que a quantidade de calor total recebida é igual a... Então, perceba que a gente tem que tomar cuidado aqui nessa questão. Que droga! Perceba que a gente tem que tomar cuidado aqui nessa questão, porque você tem gelo a menos 10 e água a 10. Então, há uma transformação
do estado de agregação, né? Mas também há variação de temperatura. Então vamos fazer uma análise mais cuidadosa. Vamos marcar aqui nessa retinha as três temperaturas que a gente tem, menos 10, 0 e 10. Perceba que de menos 10 a 0 você tem gelo, né? Está na fase gelo. E de 0 a 10 você tem água. Então, nesse momento aqui a 0, houve a mudança no estado de agregação das partículas. Então, isso indica para a gente que existe um calor latente aqui. Mas também existe um calor sensível, porque você tem essa primeira variação de temperatura, de menos 10 a 0 para o gelo, e um segundo calor sensível de 0 a 10 para a água. Então, a gente tem três calores envolvidos, dois sensíveis e um latente. Um sensível porque variou a temperatura para o gelo, aí o gelo se transforma em água, calor latente, e a água aquece, calor sensível, ok? Então o calor total para a gente vai ser a soma desses três calores. O calor sensível 1, mais o calor latente, mais o calor sensível 2. Lembre lá que calor sensível é MC ΔT e o calor latente ML, né? Então a gente tem dois sensíveis para o gelo, para a água, e tem o calor latente, a transformação do gelo na água, né? Lembre que a massa é uma só, 200 gramas, porque o gelo tinha 200 gramas e ele se transforma totalmente em água, 200 gramas também. Então a massa dos três é igual, mas a constante Czinho do gelo é diferente da constante Czinho da água. Uma é meio e a outra é 1, ok? E você tem a constante de transformação 80. Então vamos fazer a troca dos valores envolvidos, né? 200 na massa, meio, ΔT do gelo. Saí de menos 10, fui para 0, subi 10 graus, né? Então ΔT 10. 200 da massa, 80 da constante de fusão, 200 da massa, Czinho da água 1, variação de temperatura da água, saiu do 0, foi para 10, ganhou 10, né? Então variação 10. Vamos fazer as multiplicações aí. Então o primeiro pedaço vai dar 1.200 vezes 10 dá 2.000, multiplicado por meio dá 1.000. 200 vezes 80, 16.000. 2.000, somamos os três, 19.000 calorias. Portanto, letra D de dado, o calor total envolvido nesse processo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. É tudo feito com muito carinho para vocês, com muito amor, para ajudar vocês aí nessa quarentena a ter a mente ocupada, né? E a gente ganhar tempo. Lá para frente, quando a gente retornar, vocês já vão ter as ideias dos conteúdos e a gente consegue avançar de forma mais rápida, tá certo? Não esquece lá nas redes sociais, de se inscrever lá no canal do YouTube, deixe seus comentários, seu like, suas críticas, suas sugestões. Podem entrar em contato para tirar dúvidas sobre a parte teórica, sobre as questões, fiquem à vontade, tá certo? Próxima aula a gente vai ver trocas de calor e capacidade calorífica. Grande beijo para vocês, até mais!